Glória a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo. Na verdade não é um livro, é uma carta, né? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, depois de Gálatas. Efésios, capítulo 5, do 15 ao 17. Efésios 5, do 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Até aqui. Estenda as mãos para cá, irmãos, me abençoa. Senhor, quero lhe agradecer pela tua palavra nessa noite, e peço, Senhor, que fale ao meu coração, fale ao coração da sua igreja, fale também ao coração dos meus irmãos que estão assistindo através das redes sociais. Eu lhe agradeço por tudo, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos oferecer uma forte salva de palmas para o Senhor? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre dons e talentos. Todos nós temos dons e temos talentos, não é verdade? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Há uma pergunta no início dessa palavra, nessa noite, que eu gostaria de colocar para vocês, que é o seguinte: o que eu poderia fazer se eu desse o meu melhor? O que eu poderia fazer se eu desse o meu melhor? Todos nós temos talento, nascemos, alguns já nascem com talento para algumas coisas, e quando nós colocamos esses talentos na mão do Senhor, Ele multiplica, Ele vai além. Quero fazer uma outra pergunta. Você já parou para fazer um balanço pessoal da sua vida para descobrir quão talentoso você é? Quão talentosa você é? Já parou alguma vez para fazer um balanço e ver os talentos que você tem? E Deus, Ele quer usar você naquilo que Ele te deu como talento. Muitas das vezes nós buscamos dons ministeriais, nós buscamos crescer ministerialmente, ser um obreiro, ser um diácono, né? Crescer, chegar, quero ser um pastor. Mas muitas das vezes Deus te deu um dom. Vou citar alguns exemplos aqui, permita-me, né? Nossa irmã Elisângela, por exemplo, faz um bolo maravilhoso. Com poucos ingredientes, ela consegue fazer um bolo maravilhoso. Isso é dom. Tem pessoas que, se você pegar e der 3 vezes mais ingredientes a mais, o bolo não vai sair tão bom quanto o bolo que ela faz. Por quê? Porque é um dom e um talento. Isso é importante para colocarmos nas mãos do Senhor. Para quê? Para servirmos o nosso próximo, para servirmos o nosso semelhante. Todos nós nascemos com dom, nascemos com um talento. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Você está satisfeito vivendo apenas vivendo a deriva por essa vida, ao longo dessa vida?
olha para dentro de você, vê o quanto Deus te deu de talento, de dom. Mas pastor, eu não sei chegar em cima de um púlpito, pregar. Mas caramba, quando você pega uma parede para levantar, fica a coisa mais linda do mundo. Sabe, quando você pega uma comida para fazer, o cheiro vai longe. Quando você pega algumas coisas, talentos que Deus vai dando, quando você senta para ensinar uma criança, a criança para e presta atenção naquilo que você está ensinando. Por quê? Porque Deus te deu um talento para isso. E Deus te chamou para usar esses talentos em favor do seu reino, em favor da sua obra. Cada crente recebeu pelo menos um dom de Deus. Ah, pastor, mas é dom só atrelado aos dons do Espírito Santo, o falar em línguas? Não, meu irmão. Tem gente aqui nessa igreja que é super usada pelo Senhor, limpando o banheiro. O banheiro da igreja não se limpa sozinho, não. E tem crente aqui, gente de Deus, que vai ali, que limpa, você chega no domingo à noite, está aquele cheirinho gostoso, porque alguém emprestou o seu talento ali e fez para o Senhor, num momento em que não tinha ninguém olhando, num momento que pastor não estava vendo, num momento em que, mas o Senhor estava vendo, o Senhor estava lá dentro do banheiro. Porque a adoração não é só quando a gente toca e canta, não. Adoração, tudo que há em mim, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, tudo que há em mim. Então, querido, você tem dom, você tem talento. Dons e talentos são dados de acordo com a vontade, com o plano, com o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele vai te usar naquilo que Ele te deu. Deixa eu abrir um parêntese aqui, eu estou falando especificamente de dons e talentos. Mas às vezes até a sua personalidade. Às vezes você é um pouco mais quietinho. Às vezes outro já é mais risonho. Um já fala mais baixinho, outro fala mais alto. Ei! A sua personalidade foi intencional. Deus te fez desse jeito para um propósito. Não foi de qualquer, eu nasci, não. Deus te criou dessa maneira e Ele quer te usar. Claro que tem coisas que passam do limite, né? Quando é gritaria, falta de educação, aí não. Eu estou falando hábito, a pessoa tem um hábito de falar alto. Outra já é mais contida, um já é mais de dar gargalhada, de rir, o outro já é mais caladinho. Ou seja, o teu jeito de ser foi intencional. Deus te fez com essa intenção. Dons e talentos de Deus, irmãos, Deus vai conduzi-los em áreas de serviço para Ele, que corresponde aos seus dons diretamente. Isso é importante. Nós vemos aqui nossos trabalhos missionários e sociais aqui da igreja, Deus usando pessoas da igreja, pessoas que num domingo estão com o microfone na mão, orando aqui, durante a semana está explicando matemática para uma criança. Isso são dons que são dados especificamente para abençoar o ser humano. Criança que às vezes está com uma dúvida, e às vezes a gente não pode nem culpar uma sala cheia, porque a professora, como é que vai explicar? Aluno por aluno. Então vem aqui para o reforço escolar, e aí aquela mesma pessoa que está com o microfone na mão, num culto, ou às vezes nem está com o microfone na mão, já durante a semana está elucidando cálculos, ensinando português.
para que as crianças possam melhorar o rendimento na escola. Isso é dom e talento dado pelo Senhor, e não podemos desprezar. A frustração vem quando tentamos fazer coisas que não fomos dotados nem chamados para fazer. Tem muita gente, irmãos, que quer fazer tanta coisa, e aí quer fazer tanta coisa que Deus não mandou, não chamou para fazer. E quando na verdade o dom está ali latente, aparente, mas não faz uso daquele dom. Eu quero ser palestrante, não. Às vezes Deus te chamou para algo específico, Deus já te deu o dom, Deus já te capacitou. Então segura naquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele vai te usar naquilo que Ele te chamou para fazer. Deixa eu contar algo aqui. Na Bíblia, a maior multiplicação de pães da Bíblia precisou de apenas um ofertante. Um só ofertou. Um menino ofertou 5 pães e 2 peixes. Era o talento que ele tinha ali no momento, era o que ele tinha, era tudo que ele tinha ali. Quando você olha uma multidão, na época era contado só homens, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você vê aquela criança com 5 pães e 2 peixinhos, e entrega aquilo ali na mão do Senhor Jesus. O que 5 pães e 2 peixes aos olhos humanos? O que 5 pães e 2 peixes? Não dá para nada para 5.000. Vamos arredondar isso, se esses homens fossem casados, mas com as crianças, vamos botar umas 20.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes não daria para nada. Mas quando pegou e entregou aquilo ali na mão do Senhor Jesus, Ele multiplicou. E toda aquela multidão foi alimentada. Grande é o galardão daquele menino, que estava com aquele lanchinho, porque muitas vezes o Senhor Jesus se deslocava de um lugar para o outro, e nunca sabia, só sabia quando começava, não sabia quando ia parar. Então, eles seguiam com Jesus, estava ali com aqueles pães ali, talvez para ele alimentar, para ele comer durante aquela caminhada, seguindo Jesus, mas ele pega aquilo ali agora, e coloca nas mãos do Senhor, e o Senhor agora alimenta uma multidão. Ele alimenta quem precisava, Ele alimenta quem não precisava tanto, Ele alimenta o necessitado, Ele alimenta aquele que não estava tão necessitado assim, mas era uma região de deserto, e não tinha onde comprar nada, e o Senhor Jesus alimentou a todos. Então você de repente pode olhar para si e falar, mas é tão pouquinho que eu tenho na minha mão. Coloca nas mãos do Senhor Jesus, você vai ver o que vai acontecer. Mas o que eu sei é algo tão irrisório, tão pequenininho. Entrega nas mãos do Senhor Jesus, que Ele vai multiplicar. Em nome de Jesus. Deus nunca vai exigir que você faça qualquer coisa que Ele não tenha te dotado a fazer. Se deixe ser usado, meu irmão, minha irmã, naquilo que Deus chamou para fazer. Muitas das vezes não é com o microfone na mão, às vezes com uma vassoura, com uma enxada, com uma colher de pedreiro ou com uma colher de cozinha. Deus, Ele quer te usar naquilo que Ele te chamou. Deus, Ele quer te usar no propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. E como é maravilhoso, irmãos, estarmos no centro do propósito e da vontade de Deus. Como é maravilhoso. Você vê um pássaro voando. O pássaro, quanto mais ele voa, aquilo mais vida traz para ele. O pássaro, quanto mais voa, mais vida aquilo traz, o voo traz para ele. O peixe, quando nada, quanto mais ele nada, mais vida aquela água vai passando pelas guelras dele, vai trazendo para ele.
Porque Deus fez o pássaro para voar, fez o peixe para nadar. Mas muitas das vezes, nós temos a síndrome do pássaro que quer ser peixe. E aí o pássaro mergulha. O que vai acontecer com o pássaro, irmãos? Não vai dar muito tempo, ele vai morrer afogado. Porque Deus chamou ele para voar, não para nadar. Mas ele olha o peixe nadando e fala: poxa, eu queria tanto ser um peixe. Mas não repara nas asas que Deus deu para ele voar, para cumprir com o propósito no qual ele foi criado. Mesma coisa o peixe. Eu queria ser tanto um pássaro. Eu quero voar. Sai da água, o que acontece com o peixe fora da água? Morre, porque ele não foi chamado para isso. Então Deus chama cada um de nós de acordo com um propósito no qual Ele nos levantou. Devemos usar nossas vidas, nossos dons e talentos para servir aos outros. Dons e talentos não são para ostentação, mas para servir a Deus. Não, você viu? Nossa, Deus, eu sou o abençoadão. Rapaz, eu fiz um negócio que ficou maravilhoso. Não é para nossa ostentação, não é para a glória de Deus. É para a glória dele. Você fez um bem a alguém, glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão, continue assim. Mas nunca ostente: eu fiz algo para fulano, eu fiz algo para Bertano, puxa vida. Não ostenta isso não, porque é para a glória de Deus. Você está fazendo o teu semelhante, e quem vai te recompensar? O Senhor. Ele apenas está te usando dentro do dom e do talento que Ele te deu. Em nome de Jesus. Então não ostente, meu irmão. Nós louvamos aqui, puxa vida, vocês viram como eu toquei teclado maravilhosamente bem, que coisa linda. Se não fosse eu tocando teclado, o louvor continuaria. Se não tivesse os outros instrumentos, a bateria, se não tivesse, o louvor continua do mesmo jeito. O louvor não para, ele continua, porque a obra é de Deus. A obra é dele. Canta a capela, canta sem microfone. Se tiver luz a gente adora, se não tiver luz a gente adora, se tiver instrumento a gente adora, se não tiver instrumento a gente vai adorar a Deus do mesmo jeito, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Glória a Deus. Na canta lava churianda lamanás, ora lava chomara canta lamas. Queridos, nós somos responsáveis pelos dons e talentos que Deus nos dá. Então não se sinta inferior. Aquilo que Deus te deu para você fazer, use, pelo menos de vez em quando, para a glória de Deus, para abençoar a vida de alguém. De repente você é um excelente encanador, use para a glória de Deus e para abençoar alguém. De repente eu estou só citando assim, de repente você é um ótimo mecânico, abençoe a vida de alguém que esteja precisando. De repente você é um borracheiro, seja o melhor borracheiro da localidade onde você está, porque você é um servo de Deus, e Ele colocou isso em suas mãos para fazer. Nós somos responsáveis pelos dons e talentos que Deus nos deu. Romanos 14, 12 está escrito assim: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Está falando do quê? Juízo. Deus colocou dons, Deus colocou talento em nossas mãos, não é verdade? E nós vamos prestar conta. Vai ter juízo de Deus. Nós vamos ter que chegar diante do Senhor e falar: Senhor, você vai perguntar: e aí, o que você fez com aquilo que eu te dei para você fazer? Mas eu estava com a síndrome do pássaro que queria ser peixe, ou do peixe que queria ser pássaro. Mas eu te dei um dom, eu te dei 2 asas para você voar. E repito novamente, Romanos 14, verso 12. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo, prestará contas de si mesmo a Deus.
juízo. Nós prestaremos conta, ou seja, nós lemos que Deus, Ele nos entregou dons e talentos, e agora vem o juízo. Deus nos pedindo conta dos dons e dos talentos que Ele nos deu. Ele nos deu talentos. Para alguns deu mais talentos, outros menos. Mas você tem talento de Deus. Você tem um dom que Deus te deu, né? A gente pode citar tantas coisas aqui. Tantos irmãos que têm talento de Deus, têm coisas boas que fazem. Nós poderíamos ficar a noite toda aqui repetindo, né? Mas não se sinta inferiorizado. Olha para dentro de você e fala: eu tenho algo que Deus me deu para fazer. Eu tenho algo, eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho algo que Deus colocou em mim e eu vou em frente com isso que Deus me deu para fazer. Conclusão, queridos, que possamos usar os nossos dons, usar os nossos talentos para a glória de Deus, para Ele, tudo para Ele, por Ele, amém, queridos, porque é Ele que nos abençoa. A gente, quando faz algo para Deus, a gente, quando faz algo para o Senhor, é Ele quem nos recompensa. Você faz algo para Deus, você planta, você vai colher, em nome de Jesus. Toda vez que plantamos, nós plantamos não com um olho grande ou com... Não, mas nós plantamos com a expectativa de colheita. E a colheita vem. Porque a lei da semeadura e colheita são leis bíblicas. Então aquilo que você faz em favor do seu próximo, aquilo que você faz em favor do seu semelhante, você está fazendo para Deus. E o nosso Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. O nosso Deus não fica. O que você fizer para o seu semelhante vai ser contado diante de Deus. Aquilo que você fazer de bem para o seu próximo vai ser contado diante de Deus. Então faça o bem, meu irmão. Faça o bem, minha irmã. Você que está me assistindo pelos canais da internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Faça o bem sem olhar a quem. Que você vai ter uma colheita maravilhosa diante de Deus. Você tem dom, você tem talento também. Como eu estou pregando aqui para os irmãos e para vocês também. Você tem um dom, você tem um talento. Não deixe que ninguém te diminua. Não deixe que ninguém faça menos de você. Mas não brigando, mas mostrando a sua capacidade e fazendo. Não precisa brigar. Às vezes um prédio está construído torto, irmãos. Deixa eu citar um exemplo aqui. Às vezes um prédio está construído torto. Se não tiver nenhum prédio aqui, o certo é esse aqui que está torto. Você não precisa brigar, não. Ah, está torto isso aqui. Não, briga não. Sabe o que você faz? Constrói um certo. Quando você constrói um certo do lado, o que está certo denuncia o que está torto. Só de você construir algo certo, o certo denuncia o que está torto. Em nome de Jesus. Aquela edificação correta, ela vai denunciar a edificação que está torta. É igual a Torre de Pisa na Itália, tortinha, virou até ponto de visitação, né? Virou ponto de turismo lá. A torre é toda torta, mas se construísse uma torre certinha do lado dela, as pessoas iriam observar, essa aqui é certa e essa aqui está torta. Aquela lá está tão torta aqui, as pessoas nem precisam construir nada do lado, porque já vê que está torto mesmo, né? Então, irmãos, você tem dom. Deus te chamou. No seu dom, no seu talento, você tem chamado de Deus. Você não faz o que faz porque eu aprendi. Não, Deus te deu capacidade, te deu intelecto para aprender. Aquilo que você faz com tanta excelência é um dom que Deus te deu, é um talento que Ele te deu. Então use para a glória de Deus, em nome de Jesus. E em breve você vai ver a colheita que Deus trará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deixa eu abrir um último parêntese aqui. Sobre dons e talentos, sobre semeadura e colheita. Se semearmos,
só abrir um parênteses, semearmos coisas ruins, também, infelizmente, nós colheremos coisas ruins. Mas eu não quero me ater a isso. Nós devemos semear coisas boas, que nas coisas boas semeadas, o Senhor, Ele irá nos abençoar. Amém? Quer ter uma vida, você quer ter uma vida abundante no Senhor, você quer ter uma vida abençoada no Senhor, ainda que a gente passe por luta, aqui não tem pregação de teologia, não, a gente passa por luta, por desafios, mas você quer ter uma vida abundante ao lado do Senhor, você quer ter uma vida plena ao lado do Senhor, use seus dons, use seus talentos, e coloque-os à disposição de Deus, sempre que você puder. Coloque à disposição do Senhor, para que você seja usado, e para que Ele te abençoe no tempo certo. Ele irá te abençoar, Ele irá vir com as suas potentes mãos, estenderá sobre a sua vida, e vai te abençoar. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, você que está me assistindo pela internet, em nome de Jesus, receba aí a bênção da parte do Senhor, que Deus possa te abençoar na sua casa, e que você possa ser despertado, sabe, você possa ter um batismo, um despertamento para os dons e os talentos que Deus te levantou. Tem gente que tem muito talento por aí, irmãos, e a gente não sabe nem lidar. Tem gente que tem talento para plantar, um talento incrível. Pega uma planta quase morta, planta, aquele negócio cresce, fica uma coisa linda. Você nem acha que vai vingar. Você olha para aqui, isso aí nem vai vingar. A pessoa com a mão, dom e talento que Deus deu. Então use isso, sempre que puder, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que nessa noite você possa ser despertado, impactado e abençoado com essa palavra. Que Deus possa continuar falando alto e forte em cada coração nessa noite, em nome de Jesus, ou neste dia, ou neste momento, você que está me assistindo pelos canais da internet, que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos oferecer ao Senhor nossa melhor salva de palmas nessa noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus.